Então é isso, gente. Estamos mais uma vez aqui no Novamente conversando sobre o tema Os Excluídos. Já há algum tempo que nós temos dedicado a nossa conversa aqui a esse tema. Começamos lá com Israel, começamos com algumas concepções importantes, alguns valores importantes, históricos do próprio povo de Israel. A gente vem construindo essa ideia que nos mostra como Deus trata aqueles que nós chamamos de excluídos. Esse foi o nome que eu melhor encontrei para me expressar quando me refiro a pessoas que são não muito bem vistas e não muito bem aceitas dentro de uma sociedade como a nossa. Como Deus age dentro da estrutura de Israel, na composição da nação de Israel, governo, judiciário, economia. Foi uma conversa muito bacana. E alguns dias atrás entramos aqui falando sobre o assunto Jesus e os excluídos. E a gente continua batendo papo a respeito desse assunto. Jesus e os excluídos. Estamos tentando entender melhor como o nosso mestre, como o nosso Senhor tratou essas pessoas. Dentro dessa conversa, olha só quantos temas nós já conversamos. Isso só quando o assunto é Jesus e os excluídos, fora o que nós conversamos antes. A cristologia, o momento histórico, o Império Romano, o momento político e religioso, os grupos religiosos que cercavam Jesus, o Messias e os excluídos, a lei e seu verdadeiro significado. Hoje nós começamos a olhar efetivamente, depois de construirmos uma compreensão melhor sobre Jesus, quem é, e o momento histórico em que ele vive entre nós. Hoje vamos falar sobre Jesus e as diversas situações, né, de exclusão e observando mais atentamente o primeiro grupo, que são as mulheres. Eu vou começar com a seguinte abordagem: Jesus e as diversas situações de exclusão. Lucas 10, 29, nós temos uma pergunta: quem é o meu próximo? Essa pergunta, gente, ela foi feita por um fariseu que tinha como objetivo, através dessa pergunta, limitar o conceito de ajuda aos necessitados. Jesus, ele defende que todos que passam por alguma privação ou exclusão deve ser socorrido. Qualquer pessoa deve ser socorrida. A pergunta desse fariseu queria apresentar uma outra possibilidade, tipo assim: eu não sei muito bem quem é meu próximo. Eu sei quem é meu próximo, mas não quero abraçá-lo como alguém excluído e dar a ele a atenção à sua necessidade. Mas Jesus vai na contramão disso. Sobre isso, o pastor Timothy Keller diz assim: embora o doutor da lei tenha buscado limitar o conceito de próximo, Jesus o expandiu, mostrando que qualquer ser humano que esteja em necessidade é o nosso próximo. Gente, assim foi a relação de Jesus com os chamados excluídos. Não havia limite para a sua misericórdia, pois ele se dirigiu a qualquer ser humano que tivesse necessidade de socorro, ou necessidade de cura, ou necessidade de libertação, ou necessidade de consolo. Jesus faz isso sem nenhuma dificuldade. Ele não leva em conta definitivamente, Jesus não leva em conta cor, credo, raça ou posição social ou qualquer outro fator que frequentemente é usado para que as pessoas selecionem quem deve ou quem não deve ser ajudado. A partir de agora, nós vamos observar a forma como Jesus tratou alguns grupos. O primeiro que eu quero apresentar para vocês são as mulheres. Exatamente. A relação de Jesus com as mulheres, ela deve ser percebida a partir da realidade do sexo feminino dentro do contexto e do momento histórico em que Jesus está vivendo. Qual era a condição da mulher na Palestina do primeiro século?
Como é que as mulheres eram tratadas? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que a cultura daquele momento e daquela região foi altamente influenciada pelos valores da cultura grega. E na cultura grega, a mulher não era valorizada. É isso mesmo. Não esqueça, Jesus está dentro de Israel, que é dominado por Roma, mas completamente influenciado pela cultura grega. Não se esqueça, Jesus falava hebraico com os seus discípulos, mas os textos bíblicos foram registrados em grego. Para a gente ter uma ideia da força da cultura grega naquele momento. Sobre essa realidade, Wycliffe diz o seguinte: a restrição delas, ou seja, as mulheres, a um pátio das mulheres dentro do templo, não é? Separado no templo de Herodes, conforme Joséfo cita e Wycliffe cita Joséfo, era uma inovação intertestamentária e não bíblica que se desenvolveu a partir do judaísmo corrompido pelo contato com o mundo helenista, ou seja, com o mundo grego. Então, a cultura grega realmente desvalorizava demais a mulher e o judaísmo corrompido, que era a realidade que cercava Jesus naquele momento histórico, absorveu isso. E a sua inferioridade, a inferioridade das mulheres, ela era realmente algo muito sério, muito claro, muito presente na sociedade. Para você ter uma ideia, quando Mateus fala a respeito da contagem da multidão, preste atenção que diz o texto de Mateus 14, 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Elas não eram nem contadas quando o assunto era contar uma multidão. Elas eram impedidas também de participar da vida pública e só podiam se apresentar cobertas com o véu. Sobre isso, Champlin diz o seguinte: é entristecedora a verificação do fato de que as mulheres nas sociedades pagãs eram mais estimadas do que no judaísmo. Ou seja, essa influência grega no judaísmo foi potencializada, foi aumentada, e dentro do judaísmo as coisas eram muito complicadas para as mulheres, mais até mesmo do que fora. E o Champlin diz a outra coisa que interessante: a seguinte declaração rabínica expressa bem essa atitude. Um homem não deve entabular conversa alguma com uma mulher na rua, nem mesmo com a sua própria esposa, e muito menos ainda com qualquer outra mulher, para que os homens não venham a murmurar. Pode-se entender, no entanto, pela literatura rabínica, por citações extraídas, e aí ele diz aqui o livro, que essa regra contraria a conversa de um homem e uma mulher em lugares públicos não visava meramente, vou ler de novo, que essa regra contrária, essa é verdade, a conversa de um homem e de uma mulher em lugares públicos não visava meramente evitar as murmurações, mas também se alicerçava na pouca importância que as mulheres eram universalmente tidas na sociedade judaica e na maior parte do mundo oriental. Ou seja, havia uma determinação nas leis que proibia o homem de ficar falando com a mulher. E aí eles justificavam, dizendo: os outros homens vão falar mal de você. Não, é porque a mulher era desvalorizada mesmo. É isso que esse estudioso está dizendo. Mas dentro do judaísmo, como nós já percebemos, a coisa era pior. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, as escolas eram reservadas aos meninos. O Champlin também diz o seguinte: alguns sábios judeus asseveravam que mais valia a pena queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Tá entendendo? O negócio é sério, hein? Alguns rabinos acreditavam que as mulheres não tinham alma. É isso mesmo. E assim a gente pode entender essa proibição das mulheres de participarem das atividades religiosas. Ou seja, a coisa não era fácil para as mulheres do primeiro século na região da Palestina, na região de Israel, na região oriental. Mas e Jesus? Bom,
Apesar de tudo isso, de todas essas proibições, de todo esse contexto cultural, de toda essa pressão da sociedade, nós encontraremos Jesus diversas vezes se relacionando de maneira tranquila com o gênero feminino e tratando as mulheres com grande dignidade e compaixão. Não tenha dúvida de que Jesus valorizava a mulher como indivíduo, interagindo de maneira totalmente distinta dos costumes da época. Jesus fugia à regra mesmo, e ele demonstrava que o valor da mulher era o mesmo do homem. Jesus colocava ambos na mesma situação, como imagem e semelhança de Deus. Para Jesus isso é muito tranquilo e ele trata as mulheres nessa perspectiva. Mateus 19,4 diz: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? É uma palavra de Jesus aos fariseus que iguala os dois gêneros, né? Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus esclarece que a possibilidade de um relacionamento com Deus não é exclusivo dos homens, mas também está disponível à mulher. Olha o que ele diz, esse é um diálogo famoso, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria a água da vida. Ela, mulher, poderia receber então a água da vida, ou seja, Jesus coloca a condição de uma experiência de espiritualidade, a possibilidade de um relacionamento com Deus para uma mulher samaritana. Bem interessante isso. E esse conceito, gente, ele se fortalece quando Jesus deixa claro que a mulher é responsável por suas atitudes diante de Deus. É isso mesmo. Ele enxerga isso de uma forma tão clara que ele coloca sobre a mulher a responsabilidade também a respeito da sua vida espiritual. É o caso da mulher que foi pega em adultério, lembra? Ele diz assim para ela: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, o problema é seu. Você tem que cuidar da sua espiritualidade, você tem que se enquadrar aquilo que Deus deseja, porque você já percebeu o amor de Deus pela sua vida, enfim. Jesus coloca essa situação de uma forma muito clara. Contrariando os costumes da época, Jesus conversou com muitas mulheres. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só quantas mulheres. A mulher adúltera, João 8. A viúva de Naim, Lucas 7. A mulher do fluxo sanguíneo, Lucas 8. A mulher que o chamava na multidão, Lucas 11. A mulher corcunda, Lucas 13. O grupo de mulheres que está no caminho que Jesus faz até a cruz, Lucas 23. Marta e Maria, que eram amigas de Jesus. A mulher pecadora que ungiu seus pés com perfume, Lucas 7. E Jesus também tocou e curou a sogra de Pedro. Então fica muito claro, gente, a maneira compassiva e respeitosa que o nosso mestre Jesus se dirige às mulheres. E elas eram um grupo excluído naquela época, se hoje ainda são. Se hoje as mulheres sofrem o que sofrem, no primeiro século, naquela região, a gente começou tendo uma ideia a respeito disso e vemos o comportamento de Jesus como algo realmente distinto em tudo isso. Aconteceu quando Jesus, por exemplo, esse respeito que ele tem pelas mulheres fica claro. Quando ele, por exemplo, não repreende a mulher do fluxo sanguíneo, lembra disso? Ela toca Jesus lá em Lucas 8 e isso já seria o suficiente para ele deixá-la em vergonha pública. Mas ele a chama de filha. É um respeito e um cuidado com a figura humana muito realmente especial. Ele também diz ele diz também a mulher corcunda, lá em Lucas 13, que ela era filha de Abraão. Então ele coloca essa mulher na mesma condição de um homem judeu, gente. Veja que essa é a ação de Jesus. Bem, quando o tema é divórcio, olha que coisa interessante. Jesus, ele fica do lado das mulheres e ele enfatiza o valor da mulher e ele diz que a carta de divórcio realmente precisa ser dada à mulher. Essa é uma realidade daquela época. Mateus 5,31
foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. O que é que está acontecendo aqui? É que a importância dessa declaração, ela está no fato, ela está ligada ao fato de que os costumes daquela sociedade, a interpretação feita pelos fariseus e doutores da lei, ela permitia um duplo padrão. Então, esse duplo padrão é assim: era tolerante com os homens, severo com as mulheres. Não existia essa coisa de pau que bate em Francisco, bate no Chico também. Não tinha isso, não. Os homens levavam vantagem nessa interpretação. Era comum os homens se divorciarem por qualquer situação. Por qualquer situação. E a importância de um homem dar a carta de divórcio à mulher, ela é muito séria. Diz Champlin: a carta de divórcio dava à mulher permissão legal para casar-se novamente com outro homem. O homem podia divorciar-se de sua mulher, mas a mulher não podia divorciar-se do seu marido, conforme era possível fazer legalmente na sociedade romana. E sabe um dos problemas com isso? É que a mulher ficava presa àquela situação, não podendo se casar novamente. Muitas delas viviam a vida toda com essa situação. E você sabe que a mulher naquela época, diante de tudo que nós falamos, ela não tinha condição de se sustentar. Quando uma mulher se tornava viúva, quem a sustentava eram os seus filhos. E no caso de uma mulher casada, ela era sustentada pelo marido. Se ela recebia um chute, vai embora daqui, né? E não recebia a carta de divórcio, não podia se casar de novo, o que é que acontecia com essa mulher? Quem a sustentava? Muitas eram colocadas na miséria por causa disso. E isso acontecia frequentemente pela cara de pau dos homens que se separavam por qualquer motivo. Mas enfim, Jesus tratou as mulheres, esse grupo excluído, com muito respeito. E o reflexo desse tratamento que Jesus dá às mulheres, ele é histórico. Ele é histórico, gente. É tão sério o que Jesus faz, a maneira como ele se comporta é tão séria que isso tem repercussões históricas. Uma das grandes contribuições do cristianismo, diz Champlin, para a melhoria das condições sociais do gênero humano foi a elevação da mulher, pois as mulheres cristãs podiam gozar de melhores privilégios do que no judaísmo. O que Jesus faz, gente, acaba se refletindo na maneira como a igreja, mais à frente, os seus discípulos, farão, porque são imitadores de Jesus. E a mulher começa a ser, portanto, resgatada na sua importância dentro da igreja, dentro da estrutura que vai se formando e do grupo que vai se formando em torno dos ensinamentos de Jesus. E isso vai ganhando uma proporção tão grande que impacta a própria história. Coisa linda, né? Aprender com o nosso Senhor a maneira como nós devemos tratar grupos excluídos. Bom demais isso. Pelo menos eu penso. Bom demais a gente aprender um pouquinho mais sobre a maneira como Jesus tratou as mulheres. Essa foi a nossa conversa aqui no Novamente de hoje, mas o assunto continua, hein? Próximo cotidianamente a gente aborda mais um desses grupos aí. Vamos lá.